Alô, segundão, tudo bem com vocês aí? Vamos nós lá. Olha só, cada semana vai ser um assunto diferente, tá? Então, se prepara aí, estuda. Não esquece, pergunte o que você que tiver dúvida, tá ok? Faz o exercício, se tiver dúvida, pergunte. Vamos lá, capítulo 15, equilíbrio químico. Se você precisar por algum motivo depois, está lá no canal do meu YouTube, tá? Prof. Sérgio Murilo, tá bom? Equilíbrio químico. A gente vai começar a falar de equilíbrio químico das reações. Olha só, é estudado nas reações reversíveis. O que é uma reação reversível? É aquela que ocorre por dois lados. A e B reage produzindo C e D reage produzindo A e B. Então, isso aqui fica constantemente acontecendo lá. A e B se quebra formando C e D se quebra formando A e B. O equilíbrio é alcançado quando V1 é igual a V2. Ó. Aí eu botei aqui, ó, V1 sentido direto, ou para a direita, V2 sentido inverso para a esquerda, tá bom? Isso é muito falado também nos exercícios. Olha lá, no equilíbrio, o equilíbrio é atingido quando V1 é igual a V2. Isso não significa que as concentrações sejam iguais. Pode ter concentração mais alta dos reagentes, pode ter concentração mais alta dos produtos quando você tem o equilíbrio, tá bom? Então, só numa reação reversível, a gente chama de sentido V1 ou V2 ou sentido 1 e sentido 2, tá bom? Aqui, esse lado é chamado de primeiro membro, tá bom? Porque depende para onde você está olhando para dizer quem é reagente e quem é produto. Se eu estiver olhando no sentido 1, A e B é reagente, C e D é produto. Se eu estiver vendo no sentido 2, C e D é reagente, A e B é produto. Então aqui é chamado de primeiro membro, aqui de segundo membro. Tá ok? Então cuidado com esse detalhe aí. Tá bom? Bom, outra coisa curiosa para a gente aqui, ó lá. O equilíbrio é dinâmico, quer dizer, a reação não para de ocorrer, ela vai ocorrendo. Logicamente, se V1 for maior do que V2, você vai ter uma produção maior de C e D. Então, esses detalhes são importantes, que às vezes eles fazem essas perguntas para a gente lá nos exercícios, tá bom? Seguindo, deixa eu mudar aqui a posição da luz para facilitar, para enxergar melhor. Condição para que ocorra a reação. Vamos lá. O sistema tem que estar fechado, porque senão pode acontecer de fugir gases, né? De gases escaparem, como gás carbônico, qualquer um outro lá. Então, as condições para o equilíbrio acontecer, o sistema é fechado e reações reversíveis, lógico. Após atingir o equilíbrio, a concentração da substância não se altera mais. Então, quando você atinge o equilíbrio, para de aumentar e diminuir a concentração dos reagentes e dos produtos, ou do primeiro membro e do segundo membro, tá bom? Importante é dessa. A adição de catalisador não altera o equilíbrio. Por quê? Ele acelera para um lado e para o outro a reação. Então, se ele acelera para os dois lados, ele não vai mexer com o equilíbrio. Deixa eu virar a página aqui. Bom, o gráfico de equilíbrio, lá. É bom a gente enxergar uma coisa. O gráfico é sempre concentração e tempo, tá ok? Concentração e tempo. Dá para ver pelo gráfico quem é reagente que é produto. Olha lá, o reagente sai de concentração alta e vai diminuindo até atingir o equilíbrio. Detalhe, o equilíbrio é atingido, olha lá, quando para de aumentar as concentrações. Tá ok? Ele pergunta muito sobre isso. Em que momento teve equilíbrio? É só ver onde todo mundo parou de variar que você tem o equilíbrio. Então, ó, reagente sai de concentração alta e vai diminuindo. E produto sai de concentração baixa e vai aumentando lá. Então, reagente é A, produto é B e C. Eu tenho que enxergar isso no gráfico, tá ok? Olha lá, reagente sai de concentração alta, os produtos saem de concentração baixa e vão aumentando até atingir equilíbrio. Agora, isso, o gráfico, tem questões de gráfico que envolvem isso. Então, eu tenho que enxergar essa parte no gráfico. Quem é reagente e quem é produto. Tá ok? Agora, o que interessa pra gente, constante de equilíbrio. É bom você anotar isso aí, tá bom? É bom você anotar isso no caderno. Kc e Kp. Kc constante em termos de concentração, Kp em termos de pressão. A forma de calcular Kc e Kp é a mesma. A fórmula também é lá. Kc igual a concentração do segundo membro elevado aos coeficientes, dividido pela concentração do primeiro membro elevado aos coeficientes, que a gente falou. Os reagentes são chamados de primeiro membro, produtos de segundo membro, porque é uma reação reversível. A unidade de Kc, mol por litro. Então, a gente vai calcular Kc e Kp. De cada 10 questões, 9 são Kc, tá bom? Uma é de Kp. Só isso. Então, anota lá pra gente no caderno, ó, Kc igual a concentração do segundo membro elevado ao coeficiente deles. Logicamente, é 1 vezes outro. H2 vezes O2, sei lá quantos reagentes tiverem lá, segundo membro, dividido pela concentração do primeiro membro, tudo isso elevado a seus coeficientes. A gente já vai montar um exercício disso para você ver. Unidade, mol por litro. Tá ok?
aqui é bom anotar. Olha lá, no cálculo do Cassi só entram as substâncias líquidas, aquosas e gasosas. Geralmente a gente fala líquida e gasosa, tá bom? Mas coloquei aqui a aquosa para poder ficar bem mais detalhado. Deixa eu virar a folha aqui. Vai anotando no caderno aí. Ó, outra coisa para lá, Kp, constante em termos de pressão, tá ok? Quer dizer, Kc e Kp. A forma de calcular é a mesma, lá, Kp, concentração, pressão do segundo membro elevado ao coeficiente, dividido por pressão do primeiro membro elevado aos seus coeficientes. Unidade, ATM, atmosfera. A forma de calcular é a mesma, se você reparar, tanto para Kc quanto para Kp. É a concentração, a pressão do segundo membro elevado aos seus coeficientes, dividido pela pressão, a concentração elevado aos seus coeficientes do primeiro membro, lá, segundo membro dividido pelo primeiro. Unidade de atmosfera. Importantes pra caramba. Vamos seguindo lá, ó. Deixa eu mudar aqui a posição da luz para a gente enxergar melhor, facilitar a anotação. Olha lá. Importantes pra caramba. Quanto maior o valor de Kc e Kp, maior a tendência dos reagentes formarem produtos. Isso é mais a nível de teoria, tá bom? Eu coloquei para a gente, mas isso você vai achar isso lá na apostila também. A constante de equilíbrio depende apenas da temperatura, quer dizer, a influência dela só em função da temperatura. Se a temperatura aumentar ou diminuir, você aumenta ou diminui o valor de Kc e Kp. Essa daqui, vai ter que anotar no caderno isso aqui, ó. Relação Kc e Kp. Você anotou a expressão de Kc, anotou a expressão de Kp, e essa é a relação Kp-Kc, quando ele só dá o valor de um e pede do outro lá. Kp igual a Kc, geralmente ele te dá, ele permite que você calcule o valor de Kc, e depois o Kp ele não te dá, ele quer que você calcule sem dar nenhuma informação da pressão. Aí Kp igual a Kc, R é a constante geral dos gases, 0,082. A temperatura ele vai dar para você, você vai reparar que nas questões sempre vem temperatura, mas ela é só usada nessa fórmula aqui. A temperatura tem que ser em Kelvin. Olha lá, Kelvin é só somar 273 a graus Celsius. E o ΔN, que é importante, olha lá, é a soma dos coeficientes do segundo membro menos a soma dos coeficientes do primeiro membro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 questões de cada uma, de Kp, 3 formas diferentes de calcular Kc e Kp, e aí você sai fazendo o restante da apostila. Deixa eu virar a folha aqui. Bom, depois de ter anotado tudo aquilo lá, você vai dar um pause aí no vídeo, vai anotar isso aí, ó. Eu coloquei umas 5 expressões aqui, 5 reações para você montar a expressão de Kp, de Kc, só do Kc. Não precisa montar de Kp não, lembrando que as duas são iguais, bem parecidas, aliás. Então, eu vou fazer a primeira e vou deixar você fazer o restante, tá bom? Lembrando, em Kc só entra substância líquida e gasosa. E no Kp só entra substância no estado gasoso. Você vai reparar que aqui aparece o estado físico de todo mundo. Murilo, se ele não me der o estado físico de ninguém, está todo mundo no estado gasoso. Então, lembrando, na expressão de Kc só entra substância líquida e gasosa, tá bom? Ou aquosa, como a gente colocou lá. Na expressão de Kp só entra gás. Esse detalhe é importante você guardar, anotar ele aí e deixar ele guardado. Logicamente, o cara às vezes ele coloca algumas vezes lá que as substâncias sólidas só para ver se você entendeu. Então, ó, vou montar a letra A. Olha só, eu vou botar aqui para você fazer todas elas. Eu vou fazer a primeira. O restante vai ficar por sua conta, eu corrijo. Então, vai dando um pause e anota para mim. A, B e C. Dá um pause aí, a letra D e letra E. Olha lá. Tá bom? Aí, letra D e letra E. Estou mexendo aqui na... Aí dá um pause no vídeo, anota elas, eu vou fazer a letra A e vou deixar você fazer o restante, tá bom? Aí eu corrijo. Então, volta lá, vou voltar lá, vou fazer a primeira e você faz o restante. Faz o restante e eu corrijo. Olha lá, ó. Ele quer só a expressão de Kc e Kp. Eu tenho que saber montar a expressão de Kc e Kp para a partir daí resolver qualquer exercício. Olha lá, Kc igual concentração do segundo membro, ó, lembrando, primeiro membro, é isso? Olha lá, segundo membro. Então, concentração dos elementos do segundo membro, quando estiverem, olha lá, como só tem um, só tem o NH3, elevado a seus coeficientes, ó, dividido pela concentração do primeiro membro. Primeiro membro tem o N2, olha lá, a concentração do N2, elevado a seu coeficiente 1, eu botei os coeficientes aqui para chamar a atenção, como tem mais do que uma, vezes concentração de H2, elevado a seus coeficientes. Aí, tá aí a expressão. Aí, desculpem. Logicamente, no exercício ele vai dar a concentração desses caras
Você vai substituir aqui e vai matar a questão. Agora, outro detalhe importante. Você tem que anotar isso aí no caderno. Bota lá um IPC no seu caderno. Aqui, a concentração aqui só pode ser no equilíbrio. Então, é só, ele vai te dar uma reação, você vai montar a expressão de Kc, vai pegar as concentrações e vai substituir e calcular matematicamente. Mas o importante, os valores que eu vou colocar aqui, eu só posso colocar se tiver no equilíbrio. Logicamente, ele vai dar a questão no equilíbrio e fora do equilíbrio. Aí nós vamos mostrar como é que você faz para calcular fora do equilíbrio. Então, anota essa, dá um pause, faz o restante. Eu vou dar um pause no vídeo aqui também. Você dá um pause, faz todas elas, anota, faz todas elas e eu vou corrigir, tá bom? Tô dando um pause aqui, hein? Dá um pause aí, faz elas para ver se entendeu. Qualquer coisinha, volta a explicação para ver de novo. Eu vou corrigir. Tá aí, ó, vou fazer a letra B agora, ó. V igual, desculpa, Kc igual concentração, ó, todo mundo gasoso, vai entrar todo mundo, concentração de H2O elevado ao quadrado, dividido pela concentração de H2 elevado ao cubo ou ao quadrado, vezes concentração de O2 elevado a 1. Ah, coloca 1 se quiser, não tem obrigação de colocar, tá bom? Tá aí a nossa letra B, vamos para a letra C, ó. Gasoso, gasoso, gasoso. Primeiro membro, segundo membro. Então, Kc igual concentração do segundo membro, concentração do SO3, elevado a seu coeficiente, que é 2, olha lá. Dividido, concentração de SO2, elevado ao quadrado, vezes concentração de O2, elevado a 1. Quer dizer, se ele te der os valores, você substitui, e lembrando que a unidade é mol por litro, né? Para Kc, se for para Kp, Maurício, se eu fosse montar Kp aqui, ó, igualzinho lá, Kp igual, ó, pressão de SO3 elevado ao quadrado, dividido pela pressão de SO2 elevado ao quadrado, vezes pressão de O2 elevado a 1. Quer dizer, a forma de calcular é a mesma, a expressão só muda que é mol por litro e pressão. Vamos fazer as duas outras lá, letra D e letra E. Dá um pause no vídeo aí, anota tudo bonitinho, corrige para ver se está certinho. Vou lá eu de novo, ó, Kc igual, confira sólido lá, se é sólido a substância não entra. Sólido também, ó, não entra na expressão de Kc nem de Kp. Então, Kc vai ser igual concentração de CO2 elevado a 1. Murilo, aqui os coeficientes, ó, balanceamento 1. Aí, fica só assim. As substâncias sólidas não entram no cálculo do Kc e do Kp. Porque Kc e Kp é a constante da velocidade lá. Se você lembra? A expressão da velocidade V igual a K, a concentração dos reagentes. Então, olha só, o K ele interfere na velocidade da reação. Quanto maior o K, que a gente acabou de falar agora há pouco ali atrás, no IPC, quanto maior o valor do K, mais rápida é uma reação de acontecer. Aumenta a velocidade de uma reação. Quanto menor o K, menor a velocidade da reação. Então, nós vamos estudar, na realidade, o que nós vamos fazer daqui para frente é só estudar o K. O primeiro deles, Kc e Kp. A gente vai estudar Kc, Kp, Ki, Ks, Kh e um monte deles, tá bom? Então, nós estamos estudando o Kc lá, a expressão do Kc. Esses caras são sólidos, não entra, só entrou a substância gasosa. A mesma coisa para a letra E. Olha lá. Ó, sólido não entra. Sólido não entra lá. Substância sólida, gasoso e gasoso. Kc igual concentração do segundo membro, CO2, elevado a 1. Os coeficientes estão aqui tudo balanceado. Ele já manda normalmente balanceado para a gente. Dividido pela concentração do CO. Também elevado a 1. Está aí a expressão de Kc. A primeira coisa que eu tenho que saber montar é a expressão de Kc e Kp. Eu vou dar um pause no vídeo aqui para virar a folha, mas eu vou trocar o vídeo. Vou pegar um outro vídeo, que agora nós vamos para os exercícios, para não ficar tão grande esse, tá bom? Anota tudo aí, corrige e parte para o segundo vídeo aí. Um abraço.